A esperança deve estar sempre presente em nossa vida, mesmo quando a injustiça promove situações com efeitos irreparáveis. Camila, filha de húngaros, perdeu seus pais aos 25 anos e passou a viver sozinha, pois os demais familiares ficaram na Hungria. Conheceu Arthur logo depois da morte de seus pais. Namoraram e em menos de um ano se casaram. Eles se amavam e eram felizes juntos, apesar das dificuldades no relacionamento com os pais do Arthur, que foram contra o casamento. Alegavam que Camila era uma pessoa desgarrada, sem família, e que estava casando por interesse, para sobrevivência. Nunca aceitaram um casamento, o que tornava uma convivência muito difícil entre eles, mesmo quando seu filho Miguel nasceu. Um dia, Camila voltava do trabalho e, ao chegar em casa, encontrou Arthur morto. Ligou para os seus sogros para pedir socorro, que chegaram logo em seguida com a polícia. Os policiais sugeriram que Miguel, na época com 5 anos, fosse levado para a casa dos avós, pais do Arthur, informando para Camila que ela seria levada à delegacia para depor. Camila abraçou forte Miguel, sendo retirado dos seus braços pelos avós. Os pais de Arthur acusaram Camila de tê-lo envenenado e ela foi responsabilizada e condenada pela morte do marido, sem condições de se defender contra as forças de um poder. Estava novamente sozinha no mundo e ainda ficou impedida de ver seu filho Miguel. Após 20 anos, eu, como defensora pública e convencida da inocência de Camila, consegui a redução de sua pena. O Estado não quis inocentar Camila, mesmo sem provas evidentes de sua culpa. Vejo a condenação como um erro cometido pelo Estado, causado pela influência do sogro de Camila. Essa influência deixou de existir quando eles faleceram, o que possibilitou a reabertura do caso para a redução da pena. Hoje, Camila se torna livre, cumpriu uma pena indevida sem o Estado ter reconhecido sua inocência. Como é que você está se sentindo? Muito estranho, Lorena. 20 anos na prisão, pagando por um crime que eu não cometi, é uma sensação de 20 anos perdidos na minha vida. Mas você agora pode reconstruir sua vida.
Mas eu tenho um filho que eu não conheço mais. Nunca deixaram ele se aproximar de mim. Sempre afastaram ele. Mas agora você vai poder se reaproximar dele, Camila. O Arthur morreu, fui considerada culpada. E o Miguel ficou com os pais do Arthur. E eles nunca quiseram que o Miguel se aproximasse de mim, que me conhecesse nesse tempo, como é que eu estou. Eu também, nunca pude falar com o Miguel. Eu soube que ele viajou depois da morte dos avós, foi morar fora. Pois eu não sei como fazer isso. Para mim agora o mais importante é fazer com que o Miguel saiba da minha inocência. Eu não sei o que ele está pensando de mim, mas eu gostaria de poder falar para ele como foram os fatos. Sim, vai dar certo. Bem-vinda. Sua casa também. Muito obrigada, Lorena. Imagina. Olha. Esse aqui vai ser o seu quarto. Separei algumas roupas para você. Acredito que você vai gostar. Achei parecida com você. Puxa vida, é muita coisa, eu não tenho como retribuir. Muito Você obrigada. não precisa retribuir. Muito obrigada. Olha, eu nunca te falei, mas eu tenho uma dívida de gratidão tão grande com seus pais. Seu pai era cliente do banco onde meu pai trabalhou, o banco faliu. Seu pai conseguiu um emprego com um amigo para que o meu pai pudesse trabalhar. Graças a isso eu pude concluir meu curso. Você não tem nenhuma dívida comigo. Fica tranquila. Eu sou muito grata. Eu não tenho realmente como retribuir tudo isso. Muito obrigada. Não precisa. Além de sua defensora, eu quero ser sua amiga. Conte comigo, tá bom? Eu agradeço De nada, de nada. Tá com fome? Tô. Então vamos comer. Bom. Bem, apareceu esse. Miguel Soares Ramon. Lorena. Não tô acreditando. É ele, Lorena. A última postagem que ele fez aqui tem uns 4 meses. E ele tá morando, eu acredito, né, em São Martin de Los Andes. Onde é? Na Argentina. Me parece sozinho, pelo que eu tô vendo aí na imagem. Puxa vida, deixei meu filho sozinho. Uma mãe sabe das necessidades de um filho, mesmo que ele não peça. Miguel não teve isso de mim. Eu gostaria muito de encontrá-lo. Mas ainda é tempo e você vai encontrá-lo. Mas eu saí do presídio hoje, Lorena. Eu não tenho como fazer isso. Não te preocupe, eu custei essa viagem pra você. É a oportunidade que você tem de recomeçar, de contar a tua versão da história. Eu não quero explorar a sua boa vontade. Você está sendo muito boa comigo. Mas você não me explora, eu faço isso de coração, me sinto bem fazendo isso por você. Olha, você já foi muito injustiçada, então não faz isso com você mesma. Não deixa essa culpa te incriminar. Então vai dar certo, você vai fazer essa viagem, vai encontrar o Miguel, vai poder recomeçar a sua vida. Muito obrigada. No presídio, percebi que a justiça não cumpre as promessas que a legitimam. Parece uma farsa. É muito mais um discurso para satisfazer um sentimento odioso de vingança que alguém tem por outro e com isso poder se livrar da outra pessoa. Existe uma maldade contida na ideia de encarceramento. Inocentes continuam sem liberdade, outros com delitos que não justificam tamanha crueldade. Há um constrangimento. Deve-se ter em mente que tem uma família por trás de tudo. Não há motivo para tripudiar, não tem razão para soltar fogos pela prisão de alguém.
O poder é severamente abusivo. A necessidade é mandar, estar acima do outro, desconsiderando a existência de outro ponto de vista sobre a verdade e a razão. Diante de ti, pois tu és digno. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Eu me prostro diante de ti, diante de ti. Digno, santo, a quem eu possa comparar? Tua presença tudo é pro meu viver. A quem eu possa comparar? O teu poder a tudo excede, meu Senhor. Digno, digno, digno é Senhor. Digno, digno, digno é Senhor. Sim, eu me prostro diante de ti, pois tu és digno. Santo, Santo, Santo é Senhor. Santo, Santo, Santo é Senhor. Eu me prostro diante de ti, diante de ti, tu que és digno, santo, a quem eu possa comparar? Tua presença tudo é pro meu viver. A quem eu possa comparar? O teu poder a tudo excede, meu Senhor.
possa comparar. O teu poder a tudo excede, meu Senhor. Deus, sim, tu és Deus. Sim, tu és Deus e não há outro igual a ti. Que seja digno, santo, a quem eu possa comparar. Tua presença tudo é pro meu viver. A quem eu possa comparar. O teu poder a tudo excede. Digo, santo, a quem eu possa comparar. Tua presença tudo é pro meu viver. A quem eu possa comparar. O teu poder a tudo excede, meu Senhor. Era uma experiência paradoxal. A partir do momento em que precisava me relacionar com os outros, surgiu a necessidade de me encontrar comigo mesma, com os meus medos, as minhas dúvidas e incertezas. E nesta minha solitude, eu sentia como uma força surgindo que me levava a um pleno desenvolvimento da minha individualidade e que me proporcionava esperança. Via que a grandeza e a força da natureza estimulam sensibilidades, permitindo um conhecimento para cuidar das feridas, preencher o vazio e acalmar o coração. Sinto uma presença de Deus muito forte neste local. Uma felicidade invade o meu coração, apesar da ansiedade que sinto no momento pela busca do meu filho. Acredito na palavra de Deus que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou.
Eu precisava parar um pouco para saber como e onde começar. Não podia perder tempo. Era uma cidade pequena e turística, e assim talvez não fosse tão difícil procurar por Miguel. Uma ideia surgiu quando vi a polícia naval. Lá eu poderia conseguir alguma informação sobre estrangeiros residentes na cidade. Afinal de contas, San Martín era uma cidade quase de fronteira com o Chile. Talvez tivesse a necessidade de controlar o fluxo de estrangeiros na cidade. Ali poderia ser um início para um caminho promissor. Fui falar com o guarda. Disse logo para ele que eu não sabia falar espanhol, mas ia tentar falar um português que ele pudesse entender. Expliquei que eu estava à procura de uma pessoa que há muito tempo eu não via e tinha conhecimento que ele estava morando em San Martín. Perguntei se existia algum órgão responsável pelo registro de estrangeiros. Não sei se ele não me entendia direito ou se eu era quem estava confusa. O guarda não conseguia me passar uma informação clara. Ficava apenas a confirmar ou negar o que eu perguntava. Mas eu tinha que obter qualquer informação que pudesse ser útil para encontrar Miguel. Bom, ele confirmou que a prefeitura da cidade seria o lugar para eu receber a informação que eu precisava. Me restou agradecer e, de certa forma, tive um começo. Encontrei um prédio da prefeitura que abrigava o órgão de turismo. Lá me disseram que o escritório principal da prefeitura era realmente o lugar em que eu poderia obter qualquer informação de estrangeiro que fixava residência em San Martín, como também de turistas que ali passavam, pois os hotéis e pousadas entregavam os dados de seus hóspedes para controle municipal. Eu estava com receio de não receber as informações que necessitava, pois eu não tinha nenhuma referência que justificasse estar em busca de alguém. Mas não tive dificuldades. Talvez por ser uma cidade pequena, as pessoas eram mais disponíveis e abertas.
Fiquei com a sensação de que todos estavam prontos para me ajudar. Sentia que as coisas caminhavam a meu favor. Acredito que era a mão de Deus. A informação sobre onde Miguel se encontrava foi animadora. Senti que eu estava no caminho certo. Assim, fui em busca do local informado de sua possível estadia.
Era um hostel. Miguel tinha dado entrada em janeiro e no mês de junho foi embora definitivamente. Sua permissão de estadia no país estava para vencer e ele não poderia ficar mais tempo. Essa foi a informação da dona do hostel. Miguel já não estava em San Martín há mais de um mês. Eu teria de iniciar uma nova busca, mas em outro local. Sentia que algo ainda necessitava ser regado em mim. Tinha de me libertar de algumas amarras. Era necessário analisar os acontecimentos negativos do passado e reconhecer que passado é passado e que nada vai mudar esses fatos. Tinha de perceber que não adiantava guardar ressentimentos, pois isto apenas perturbaria minha mente, gerando infelicidade. Ainda carregava um fardo que me feria e poderia acabar ferindo aos outros. Teria de exercitar o perdão, mesmo sabendo que isso não acontece facilmente ou rapidamente. Precisaria ter essa virtude, cultivar com uma força interior que vem da sabedoria e do amor. Tinha que deixar de ser vítima de quem me prejudicou. Eu precisava avisar a Lorena das ocorrências e falar que estava voltando, pois não tinha mais o que fazer em San Martín de los Andes. A esperança tem uma irmã gêmea. Uma é quietude e acomodação. A outra é expectativa e transformação. Uma é certeza e a outra possibilidade. Com elas, tenho aprendido que, embora a vida seja como uma história sequenciada em capítulos, nem sempre é possível prever o que acontecerá. De uma hora para outra, tudo muda. É quando a esperança luta contra a esperança. E as duas se fundem na fé, trazendo à existência o que antes não existia. Amo a companhia das duas, pois assim aceito com resignação o que não pode ser mudado. E encontro inspiração para ressignificar e construir o amanhã, com a alma leve e saciada. Eu precisava dar um rumo à minha vida. Achar o Miguel e tentar reconquistá-lo era prioridade, e eu não podia continuar na dependência de Lorena. Eu tinha de procurar algo que pudesse me tirar dessa situação. E um trabalho seria a saída, mesmo reconhecendo a dificuldade de encontrar algum emprego. Afinal de contas, existia um passado que eu sabia que não dependia apenas da minha consciência tranquila. Por outro lado, eu tinha em mente que nenhuma condição limitante poderia me tirar o desejo de conquistar os meus objetivos. Bem, analisamos aqui o teu currículo, vimos a tua entrevista, você tem informação, tem interesse em atuar,
mas a sua condição de ex-presidiária é um ponto que a gente tem que destacar e ainda é um inconveniente, sobretudo em relação aos nossos clientes. Por isso eu vou ficar com os teus dados aqui e então logo a gente tenha uma posição definitiva, a gente entra em contato, tá bom? Obrigado. Deixa eu te falar uma coisa. É muito difícil nessa cidade uma empresa te dar oportunidade de trabalho. Mesmo considerando a sua história e que você foi injustiçada. Mas é muito difícil porque isso pode repercutir negativamente na imagem da empresa. Mas eu acho que você não deve desistir. Acho só que você deve ir por outro caminho. Sugiro que você vá para o interior, para a região serrana. Lá tem se instalado muitas empresas que podem te dar uma oportunidade de trabalho, mesmo que você não tenha experiência, mas você tem um bom currículo. Então eu sugiro que você faça isso, vá por esse caminho. Mas é importante que você se conscientize dessa situação. A orientação daquela entrevistadora me despertou outras possibilidades de conseguir um trabalho em cidades do interior. E isso ainda poderia me favorecer um distanciamento das lembranças do passado.
A necessidade de ouvir alguém que pudesse me dar uma orientação para a condução das escolhas de minha vida era importante. Fiquei sabendo que nessa cidade tinha um conselheiro espiritual. Fui à sua busca. A vida tem muitos encantos, situações interessantíssimas, mas a vida traz também suas contradições, ela traz suas ambiguidades. Por exemplo, pessoas que perdem o marido de forma tão precoce, pais que perdem, uma criança perde um filho e não tem a chance de conviver com o filho, com a filha. A vida tem essas contradições e algumas dessas situações geram nas pessoas um desejo de reencontro com a própria vida, reencontro com a pessoa perdida, reencontro com o bem que se foi, reencontro com qualquer coisa que dá sentido à vida, coisas que dão sentido à vida e que dão sentido à existência. E nessa busca a gente gera a esperança. O problema da esperança é quando nós nos enclausuramos dentro dela. Ou seja, em torno de um alvo, em torno de uma busca e de uma única pessoa, por exemplo, a gente pode se enclausurar focado somente naquilo. O ideal é, mesmo que gestando essa esperança, enchendo o coração com esse sonho, por exemplo, de encontrar um filho, de encontrar uma pessoa amada, estejamos sempre atentos às coisas que vão acontecendo no entorno. Enquanto buscamos aquele propósito, outras coisas vão acontecendo. Mas às vezes nós estamos tão fechados no propósito e no único propósito que perdemos as outras dimensões da vida. O interessante do sonho e da esperança é que nos tira da imobilidade. O sonho e a esperança nos coloca de volta ao caminho. E o sonho e a esperança sempre nos coloca no caminho olhando para um futuro bem distante. Isso é muito importante. Enquanto vivemos o futuro bem distante, podermos desfrutar das coisas que estão acontecendo no nosso entorno e no nosso espaço do cotidiano. Por exemplo, uma pessoa pode, na busca do filho, se descobrir.
e descobrir que é uma pessoa batalhadora, descobrir que é uma pessoa guerreira, descobrir que é uma pessoa insistente, descobrir que tem tenacidade, descobrir a capacidade de resiliência, de se reconstruir, de refazer as histórias da vida, de tirar pérola dos ambientes de sofrimento e dificuldade. Então, nessa busca, o importante é estar atento às coisas que estão acontecendo também no entorno para se descobrir. Descobrir outros caminhos, descobrir outras alternativas, descobrir outras pessoas no caminho. Nessa busca de encontrar alguém ou de encontrar o sonho, a esperança que está formatada no coração, ampliar os olhos para vislumbrar do lado, vislumbrar no espaço bem perto, vislumbrar, mesmo que em espaços distantes, dimensões da vida que às vezes estavam tão fechadas, tão enclausuradas. Então a esperança é importante porque ela nos põe no caminho. A esperança faz com que você não desista nunca, que você continue lutando. Mas a esperança, se é com um único alvo, eu posso ficar enclausurado nesse alvo e perder de vista as dimensões mais importantes delas da vida. Então, o que eu tenho animado as pessoas é que as pessoas estejam sempre atentas nessa capacidade de elaborar os rumos e as experiências da vida. Porque, na verdade, nós, seres humanos, vivemos a partir daquilo que nós elaboramos. Então, se nós elaboramos bem, a vida vai ser mais encantadora. Se nós elaboramos de forma deprimida, de forma triste, sem perceber a beleza e os encantos da vida. Não que a tristeza também não seja uma das experiências humanas. A tristeza também faz parte da vida, as alegrias fazem parte da vida. Como nessa caminhada, como no roteiro do caminho da esperança, e pensando as coisas mais belas e mais importantes da vida. Então, olhar para si, olhar para a vida, olhar para a saúde, investir na inteligência, descobrir caminhos de sabedoria, descobrir novas alternativas de sobrevivência. Quantas vezes uma luta tira a pessoa, por exemplo, da oportunidade de trabalho, de sobreviver bem, de sobreviver com dignidade, ou de se relacionar com outras pessoas. Quantos relacionamentos importantes nós vamos perdendo quando nós estamos focados numa única pessoa? Por favor, não estou dizendo com isso que aquela pessoa que a gente ama, a gente não gaste todo o tempo, toda a energia e toda a inteligência em torno da pessoa. Mas isso não pode gerar um ambiente fechado. Isso não pode gerar uma vida que se fecha, uma vida que se enclausura e que não percebe mais as dimensões mais importantes da existência. A felicidade é, acima de tudo, uma elaboração em torno da subjetividade. Então, quem busca um filho, quem busca uma pessoa amada, é alguém visitado de amor, é alguém que tem muita candura, é alguém que está transpirando afeto, carinho e quer se aproximar daquela pessoa que ama, encontrar a pessoa que ama. Por outro lado, não esquecer, nós temos muitas pessoas em nosso entorno. E aí não podemos esquecer as outras pessoas que estão no nosso entorno, porque o que é que pode acontecer? Na busca do que nós não encontramos ainda, não percebemos o que já está existindo, o que já está tão perto, o que já está tão presente. E a própria pessoa é esse ser que já está tão presente. Então eu posso, na busca de algo distante, perder de vista a beleza da vida no entorno. Eu queria animar todas as pessoas a continuarem cheias de esperança, mas fazendo da esperança um caminho para descobrir a beleza no seu entorno.
Olá, tudo Olá, bom? boa tarde. Boa tarde. A Camila está? Gostaria de falar com ela. Qual o seu nome? Eu sou Lorena, sou amiga dela. Tá certo, aguarde só um minutinho pra eu chamar, viu? Tá bom, obrigada. Olha, quem está aí? Se eu não vi até você, eu não te vejo mais. Pois é, Lorena, é o trabalho. E tem sido tão bom para mim, até terapêutico. Olha, trabalhar num lugar desses, assim, é tão diferente que me ajuda a esquecer os problemas do passado. Eu acredito, fico feliz por você. Ei, vamos conversar mais? Eu vou só avisar que vou me ausentar um pouco e volto já. Você me aguarda Mas aqui? eu não quero te atrapalhar, eu posso esperar o teu horário acabar. Não tem Tudo bem, problema. fica tranquila que vai dar certo. Tá, então eu fico te esperando. E aí, quais as novidades? Boas. Espero ter trazido um presente de Natal pra você. Pô, me conte. Eu acho que eu encontrei o Miguel. Eu coloquei um sistema de alerta no meu computador para me avisar sempre que aparecesse o nome Miguel. E como isso funciona? É uma espécie de alerta. Fica lá acionado todas as vezes que apareceu o nome do Miguel. Eles aparecem e colocam para mim, tá? O que eu encontrei foi um artigo falando de San Martín de Los Andes. Esse artigo foi feito por uma universidade de turismo no estado de Michigan, nos Estados Unidos. E ele aparece como um dos autores do artigo. Então foi isso, ele esteve em San Martín para fazer esse trabalho. Sim, a cidade onde fica essa universidade é em Rochester, é bem próximo de Detroit. Eu acredito que é um bom lugar para começar. Se ele não mora lá, ele esteve por lá. Já pode ser um bom início. Pois é, eu não posso perder tempo. Sim, você precisa ir. Ai, eu tô com medo. Sou grata por mais uma oportunidade de encontrar Miguel. Existe um receio agora, talvez motivado pela decepção de não tê-lo encontrado quando fui à sua procura pela primeira vez. Sou ainda retomada pela preocupação de como será a sua reação quando nos encontrarmos.
Das injustiças cometidas, a maior que vi não foi lançar-me no cárcere, mas arrancar dos braços aquele por quem a tudo resisti. O caminho para encontrar aquele que nunca saiu de mim levou-me à terra distante numa busca sem fim. Quantas portas fechadas, tantas quanto eu bati, e com a alma dilacerada várias vezes parti. Parti em busca de encontrar aquele a quem não mais conheço. Como será seu rosto? E terá por mim apreço? Depois deste inverno gélido, quando a primavera chegar, estará ele em meus braços ou ainda terei que procurar?